O dia que a namorada do meu amigo descobriu que a gente ficava, que a gente tinha um caso. Ai, gente, foi horrível. Que na verdade eu tive que mostrar pra ela as conversas, porque ela me botou contra a parede, entendeu? Ela me sufocava. Essa menina perguntava todos os dias, mandava mensagem, me ligava, queria saber, me perguntava, me parou uma vez na missa, na igreja, no grupo de oração, me questionando sobre se a gente realmente ficava, porque ela não aguentava mais ser traída, e que não sei o que ela precisava de um motivo pra terminar com ele. Daí eu pensei, já que ele não fica só comigo, né? Existe boato de que ele fica com outros caras, com outros gays, né? Porque eu era gay, né? Não era travesti ainda. Então eu falei assim, tá, pra ela parar de me infernizar, eu não vou falar, né? Porque senão vai ser mais um boato, eu não vou ter como provar. Então eu vou fazer melhor. Eu vou chamar ela aqui e vou mostrar as conversas pra ela. E assim eu fiz. Eu chamei ela na minha casa, abri o computador e mostrei. Tudo começou no dia 20 de junho ou de julho, eu não vou lembrar bem, no dia do amigo, sabe o dia do amigo, que as pessoas comemoram o dia do amigo? Então, tudo começou nesse dia. Exatamente 11h54 da noite desse 20 de junho ou julho, eu não vou lembrar bem. Esse cara que era meu amigo, que a gente tinha ficado algumas vezes. Lembra da história do menino que me atropelou de bicicleta, porque eu fiquei com um amigo dele, saíam boatos na escola, lá em 2012, que nananã, e ele se revoltou, e tinha nojo de mim, ódio de mim, e me atropelou de bicicleta e me agrediu. Então, esse mesmo menino se apaixonou por mim, a gente ficou na igreja, ficou no retiro, nananã, uma putaria. E no dia do amigo, tipo, 2 anos depois disso, ele simplesmente se decidiu se declarar pra mim, né? Perguntou onde eu tava, o que eu tava fazendo e que precisava conversar comigo. Eu falei pra ele, eu tô em casa, não tô fazendo nada, mas daqui meia hora eu vou pra casa da minha irmã. Por quê? Porque nessa época eu já tinha me assumido, sim, eu já tinha me assumido, e a minha irmã, ela trabalhava na capital, né? Ela trabalhava numa cidade que ficava a 4 horas de distância, e ela trabalhava como empregada doméstica na casa de 2 advogados. Então ela morava lá praticamente, né? Ela só vinha na minha cidade aos fins de semana. Ou seja, a casa dela ficava sozinha, porque ela era solteira. Então os móveis dela, tudo que estava na casa dela, ficava lá sozinha à mercê, né? Daí o que acontece? Eu ficava na casa da minha irmã para que a casa dela não ficasse sozinha, né? À mercê. E eu falei para esse menino, eu falei, olha, agora eu estou em casa, estou na casa dos meus pais, mas se tu quiser, daqui meia hora, 40 minutos, eu vou para casa da minha irmã e lá eu vou ficar sozinha. A gente pode conversar mais à vontade. Quando esse menino chegou, quem disse que ele queria conversar? Quem disse que ele tinha o que para me contar? Foi pica, 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 pica a noite inteira, até 5h40 da manhã, se eu não me engano. Porque eu lembro que meu pai saía às 6, 6h30. E ele foi embora lá de casa, da casa da minha irmã, no caso, minutos antes do meu pai sair para trabalhar, entendeu? Eu sou virginiana, então eu lembro de datas, de horários, do que as pessoas dizem, o que as pessoas estão querendo dizer, eu sou terrível. E aí a gente foi picar a noite toda. Lembrando que eu já tinha ficado com esse menino 4 vezes, né? 2 vezes na igreja e 2 vezes no retiro, né? No retiro da igreja. Então a gente tinha uma certa intimidade. Mas esse dia foi como se fosse a primeira vez. Ele era um moreno alto, bonito e sensual. Todas nós sabemos, né? Todas nós sabemos que depois de um chá bem dado, qualquer homem fica apaixonado. Eles se declaram, eles prometem juros de amor, eles fazem planos e nananã. E ai, que você é a única, que é a primeira vez, que eu gosto de você, que nananã, que eu te amo. Todas as declarações possíveis e impossíveis que vocês possam imaginar, esse menino fez pra mim. Inclusive, até um print de nossas conversas até hoje. Gente, eu não apago nada. Nada. Porque lá na frente, ele me ameaçou e tal, e nananã. Então, todas as vezes que eu passo por uma situação assim, eu guardo print, foto, vídeo, áudio, tudo. Data, Uber, tudo, 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 tudo. Quando você passar por uma situação, seja ela de amizade, de relacionamento, em que a pessoa te ameaça, ou que você corre risco de vida, guarde tudo dentro de um e-mail, tá? Esse é o meu conselho. E mande para 2 ou 3 amigos seus. Por quê? Porque quando esses seus amigos entrarem, você vai saber a localização que a pessoa entrou no e-mail. Mas já deixa tudo preparado, tá? Tá, Cassius, mas aí conta pra gente então como que tu mostrou pra essa namorada dele as conversas de que vocês ficavam e tal, e tudo mais. O que acontece? Depois que a gente teve essa noite na casa da minha irmã, né, que no caso foi a 5ª vez que a gente ficou, mas que já não foi mais um sexo, uma coisa rápida, foi realmente uma transa, uma coisa. Gente, foi muito fantástico, muito maravilhoso. Foi uma coisa assim de se entregar, né? Que durou a noite inteira. Depois decidido. Um adendo. Essa foi a primeira vez que eu tive um orgasmo na minha vida. Sim. Foi a primeira vez que eu. Entendeu? Acho que vocês estão me entendendo, né? Foi a primeira vez.
Eu fiquei por cima dele, né? Cavalgando, assim, realmente, como se ele fosse um cavalo. E eu simplesmente tive. Gente, eu tive a melhor sensação que eu pude ter na minha vida, que é quando a gente, né, tem um orgasmo. Que esse menino foi a primeira vez, foi o primeiro cara com quem eu tive isso. Eu nunca havia feito, sabe, 5 contra 1 e tal, masturbation. Não sei se vocês estão me entendendo, e nem sei se pode falar isso aqui. Mas eu nunca fui esse tipo de pessoa. Então, a primeira vez que eu tive um orgasmo na minha vida foi nesse dia com esse cara, né? Com esse negão. E foi incrível, gente, foi maravilhoso. Foi o melhor sexo de toda a minha vida, na época, né, no caso. Então, assim, eu me apaixonei, né? Eu já gostava dele, a gente já tinha algumas intimidades, já rolava alguma coisa ali no sigilo, no proibido entre a gente, né? E aí, quando ele começou a namorar, a gente meio que deu um tempo, que foi nesse tempo, esse período de 1 ano e meio, 2 anos. E aí, nesse dia do amigo, né, nesse bendito dia, ele realmente mandou uma mensagem pra mim, ele decidiu mandar uma mensagem pra mim, e tudo aconteceu, foi mágico, entende? E dali em diante, a gente ficou 4 meses, toda semana, toda quarta ou quinta-feira, a gente tava tretando a noite toda, entendeu? E nunca era só uma vez, era 2, 3 vezes. Porque eu viciei nele e ele viciou em mim, né? Uma negra dessa, uma mulata dessa, então, gente, foi muito incrível, muito maravilhoso. Mas só durou 4 meses. Por quê? Porque a namorada dele começou a desconfiar, começou a encher o saco. Aí ela ligou do tempo que a gente era só amigo, na igreja, no grupo de oração, que nananã. Aí aquele boato do retiro. Porque eu fiquei sabendo que uma vez, que isso e aquilo. E outra pessoa me falou que ele também tinha ficado com outro cara, e nananã, com outro gay, né, no caso, na época. Então, gente, essa menina começou a mexer o saco, ela mexeu o saco, ela mexeu o saco. E aí eu resolvi contar. Eu falei, mulher, tu quer saber bem a verdade? Então tu vem aqui, tal dia, tal horário que eu vou te mostrar as conversas. E aí os prints estavam tudo lá no computador. Eu simplesmente mostrei e ela só confirmou o que ela já sabia, porque ela já desconfiava. Essa namorada dele simplesmente ficou em choque, mas conformada, porque ela já sabia de tudo, ela já imaginava tudo, ela só queria realmente a prova. E assim ela terminou com ele. Esse menino ficou louco de ódio de mim, me ameaçou, e nananã, e piriricatinho de fósforo, entendeu? Só que como a gente já tinha aquele lance ali há 4 meses, toda semana, toda quarta ou quinta, com suco de abacaxi e bauru, né? Inclusive ele comprava esse bauru lá na Dona Vera, lá na Coab 2, entendeu? Lá no quiosque da Vera, na Coab 2, que era um dos melhores bauru na época, né? E após também, que eram os lanches deliciosos que ela vendia. Então esse menino saía lá do jogo com os amigos dele, ali na quadra, na Coab 2, e ia lá pra casa, né, me encontrar. E aí ele levava suco de abacaxi, tá? E bauru. Durante 4 meses, toda semana. E então, ameaça vai, ameaça vem, e nananã, e a gente resolveu, ele resolveu que não queria mais ficar comigo. Eu continuei gostando dele, pra mim tanto faz, ele tinha terminado, eu ia continuar namorando com ela ou não, entendeu? Eu gostava dele, a minha amizade era com ele, o meu compromisso era com ele, mas eu não sabia que ele ainda estava namorando com ela. Porque quando ele mandou mensagem para mim, há 4 meses atrás, lá no dia dos amigos, né, dia 20 de julho, junho, não lembro, ele me falou que não estava mais com essa menina. Né? Ele falou, eu não tô mais com a fulana e eu quero conversar, eu quero me abrir para ti, não sei o que, que foi onde tudo aconteceu, de fato, se consolidou uma relação ali, né, um lance de 4 meses, entendeu? Até então eu não sabia que eles ainda estavam juntos. Tanto que quando ela me procurou, ela me falou que já não estava mais junto. Ela queria certeza porque eles tinham voltado há 2 semanas. Ou seja, ele terminou com ela, ficou comigo, a gente teve esse lance de 4 meses. Mas 2 semanas antes dela ficar me confrontando, me perguntando, me questionando, eles tinham voltado. E aí ela ligou uma coisa com a outra, com o boato, que não sei o quê, de uma traição que ele tinha feito com ela. Que inclusive a menina que ele traiu ela nessa época foi a menina que ele assumiu depois, entendeu? E a travesti, gay na época, né, ó. Então, mano, é muito babado. Às vezes não é porque a gente não quer apoiar as mulheres, as meninas. É que quando a gente vai tomar no rego, não tem ninguém pra defender. Entendeu? Então a gente prefere ficar, ó. Entendeu? Mas enfim. Ele decidiu que a gente nunca mais ia ter nada, que perdia caixinha de fósforo, ficou com ódio de mim. E a gente parou de se falar. Isso eu já era apaixonada por ele, gente. Eu fiquei obcecada tentando consertar tudo isso. Ou seja, de nós duas, o errado era ele, porque ele traía ela com outra menina, né? E comigo também.
e ficava com outros caras, porque tinha uns boatos, entendeu? Hoje, inclusive, eu consigo confirmar 2 caras, tem 2 caras confirmados daquela época que eu sei que ele realmente ficou e teve contato, que não. É, amiga, é babado. Outro tem uma mapô e uma gay, entendeu? Outro não tem nada, porque se tu quiser 2 mapô, é problema. Se tu quiser 2 gay, é problema. Se tu quiser uma mapô, um gay e outra mapô, é outro problema. Se tu quiser um gay, uma mapô e outro gay, vai ser outro problema. Então você, macho centrado, entendeu? Que tem uma pica mediana, que não é tudo isso e que não se garante, se contente. Fique com uma mulher e um gay, uma mulher e uma travesti, um gay e uma travesti, mas não fique com 2 gays, 2 travestis, 2 mapô, 2 mulheres, porque vai dar merda. Esse é o meu conselho pra você, macho centrado, da pica mediana ou pequena. Era apaixonado por ele, né? Era louco, desesperada. Foi o meu primeiro homem, assim, tipo, que eu tive um orgasmo, né? Que eu realmente... E aí, a partir da primeira vez, do primeiro momento que eu fiz isso, que isso aconteceu, né, com ele, isso acontecia toda semana quando a gente se via, 2, 3 vezes, entendeu? Então, como que uma mulher, um gay, travesti, seja lá o que for, não vai se apaixonar por um homem que faz ela ter vários orgasmos? Numa noite, me fala, como que não? Pode Jesus descer na terra e me julgar, e eu vou perguntar, mas Jesus, e a sensação, entendeu? Não tem como. Julgar pra quê? Vão ser felizes, gente. Estejam com pessoas que fazem vocês se sentirem bem, não importa de que maneira. Chegou lá e, que nem uma baleia, quando ela esguicha, vai. Meses depois que a gente não se falava mais, que a gente perdeu contato, a gente começou a se encontrar nos ônibus. Sim, os ônibus de transporte público. Porque eu fazia curso 3 vezes na semana, né? Fazia curso de inglês e de informática na época. E ele trabalhava. Então, quando ele saía do trabalho, eu estava saindo dos cursos. Às vezes, ele pegava o ônibus primeiro do que eu, e aí quando eu entrava no ônibus, eu via ele sempre lá na cadeira lá de trás, era inevitável ele não me ver e eu não ver ele, a gente sempre se cruzava 3 vezes na semana. E às vezes, como eu fazia 2 tipos de curso, às vezes eu pegava um ônibus numa parada bem antes da dele, né? Dependendo dos cursos que eu fazia. E aí, quando ele entrava, eu já estava lá na cadeira lá de trás, sempre esperando por um momento, por uma conversa, né? Por a gente ter, tipo, por a gente reatar, né? Sempre esperando esse momento de reatar. Até que um certo dia, eu não sei o que aconteceu, ele virou a cabeça, entendeu? E disse que queria me ver e que pra que eu tinha feito isso? Porque eu contei pra namorada dele, mas ele não conseguia me esquecer, porque comigo era diferente, que eu era incrível, o nosso sexo, e nananã, e que tava com saudade, que precisava me ver. Gente, esse dia foi terrível, porque ele veio pra se declarar, entendeu? E eu tava com um amigo meu, gay, né, Aleca, e uma amiga minha travesti, que eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se pode, né, não sei como ela tá no momento atual presente, né. Ela é uma pessoa, ela é muito legal, ela é muito incrível, ela sabe dos momentos que a gente teve, mas ela é uma pessoa, assim, muito quente da cabeça, então eu não sei, não tenho permissão para falar o nome dela, mas eu acredito que não vai ser um problema, ela vai entender que ela esteve lá nesse momento, inclusive ela é testemunha disso, né? Uma pessoa incrível, maravilhosa. Foi muito incrível porque quando ele chegou lá, a minha amiga travesti não queria abrir o portão. E ele ficou tentando arrombar o portão. Gente, por incrível que pareça, a minha amiga, essa travesti, ela é de prova viva disso. E a Leca também, que é meu amigo gay, né? Eles são prova de que tudo isso aconteceu, porque ele foi lá tentar reatar comigo, né? Se declarar. E ele queria entrar, e minha amiga travesti falou que não era pra ele fazer nada comigo, né? Porque ela sabia que eu tinha contado pra namorada dele, que ele podia tentar fazer alguma coisa de ruim comigo, me agredir. E ela falou, e ele dizendo que não, que só queria falar comigo, que queria entrar. E foi horrível. Aí ele torceu a mão dela assim, pelo lado de fora do portão, sabe? Ai, foi horrível. Eu sei que ele conseguiu entrar, ele acabou entrando. O meu amigo gay ficou mais de canto, assim, na cozinha. E eu corri e subi a escada, porque eu achei que ele ia me agredir. Gente, quando eu subi a escada, ele já veio atrás de mim subindo, e aí ele já me enforcou, já me jogou na cama, se declarou pra mim, falou que eu não devia ter feito isso, porque ele amava essa menina, mas também gostava muito de mim, que o que a gente era incrível, que ninguém era pra ter ficado sabendo. E eu calada, e ele falando, tu não gosta de mim, tu não me ama, fala que me ama, e eu tipo assim, sabe, eu queria falar muitas coisas que não cabia num eu te amo. Mas sim, eu amava ele, eu amei ele por muito tempo, inclusive. Eu demorei 5 anos, 5 a 6 anos para me desapegar. Inclusive, depois que eu fui para São Paulo fazer programa, né? Eu tive esse momento, eu vou contar várias histórias para vocês sobre isso, como aconteceu, por que que eu fui, enfim.
Eu ainda amava ele, eu procurei ele, eu tentei contato com ele, mesmo lá já fazendo o programa, eu queria conversar, porque eu tinha essa mágoa, né? Ele passava por mim, a gente não se falava. Mas enfim, eu sei que simplesmente eu não consegui dizer que eu amava ele, que eu gostava dele, que eu queria realmente continuar ficando com ele, que ele era tudo pra mim naquela época, né? No caso. Eu não consegui, gente. E aí eu dei risada. E quando eu dei risada, ele deu um tapa assim na minha cara, virou meu rosto e foi embora. E eu fiquei sem reação, porque ele se sentiu desprezado, né? Tipo, poxa, ela fez tudo isso, ela contou pra minha namorada e tal, aconteceu tudo isso, pra agora ela me desprezar, entendeu? Eu acho que foi mais ou menos esse sentimento que ele teve, né? Então, não me arrependo, porque se eu tivesse falado que amava, talvez não sei se mudaria, e se mudasse eu não estaria aqui onde eu estou hoje, né? Tipo, eu viajei pra fora, fui pra Europa, conheci a França, a Alemanha, a Itália, Grécia, então nada disso teria acontecido. Então tudo que acontece na vida da gente não é coincidência, né? A vida ela te leva para um caminho que você se permite ir. A vida é como um rio, né? Nós somos o barco e a gente tem que remar para algum lugar. E eu remei.